Olá, minhas irmãs, meus irmãos, caros jovens, casais, adultos do Movimento de Emaús, do Secretariado de Florianópolis, a quem me dirijo para apresentar alguns comentários sobre as leituras da Palavra de Deus do quarto domingo do Advento. Começamos com a oração do dia, a oração da coleta. Derramai, ó Deus, a vossa graça em nossos corações, para que, conhecendo pela mensagem do anjo a encarnação do vosso Filho, cheguemos por sua paixão e cruz à glória da ressurreição. Trata-se da mesma oração do Ângelus, que nós rezamos todo dia, às 6 horas da manhã, ao meio-dia, às 6 da tarde, exatamente a oração que nos relaciona com o anúncio do anjo a Maria, que é o trecho do Evangelho que vamos ler neste quarto domingo do Advento. Vamos então logo ao Evangelho de São Lucas, capítulo 1, do versículo 26 ao 38. Naquele tempo, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem prometida em casamento a um homem chamado José. O anjo é um mensageiro, Gabriel, aquele que traz a mensagem de Deus, enviado por Deus. A iniciativa é de Deus. A grande obra da encarnação de Deus na história humana, a vinda de Deus para a história humana, é uma obra de Deus. Por pura iniciativa, inesperada, imprevista, inédita, única, pura graça de Deus. Há uma cidade da Galileia chamada Nazaré, uma cidade que ninguém conhecia, talvez 100, 150 habitantes, pequeníssima. Até então, nunca se havia falado dessa cidade em toda a história do povo de Israel, em todos os livros do Antigo Testamento. Há uma virgem prometida em casamento a um homem chamado José. Prometida em casamento é como se fosse noiva na nossa linguagem atual. Uma virgem, seja no sentido biológico, que ainda não havia tido relações sexuais com homem algum, como ela mesma vai dizer logo a seguir, mas virgem também no sentido de quem é disponível para acolher a graça de Deus, a vinda de Deus, como ela vai responder logo a seguir. Ele, José, era descendente de Davi e o nome da virgem era Maria. Descendente de Davi, muito importante. Vamos ver, a primeira leitura vai nos explicar a importância de José ser descendente de Davi, porque o Messias de Israel, o Messias esperado, deveria ser da descendência de Davi. José, então, é quem vai dar a descendência davídica, a legalidade davídica para Jesus. O nome da virgem era Maria, nome que significa amada por Deus. O anjo entrou onde ela estava e disse: alegra-te, cheia de graça, o Senhor está contigo. É uma mensagem de alegria. Infelizmente, na nossa língua portuguesa não ficou bem a tradução Ave Maria. Se a gente rezasse mesmo alegra-te Maria, nós seríamos mais bíblicos. É a mensagem messiânica da alegria, da felicidade, da presença de Deus. Cheia de graça é um caso único em toda a Sagrada Escritura. Ninguém na Bíblia é chamado de cheia de graça. A plenitude, a totalidade da graça de Deus. Passagem na qual a tradição da Igreja se baseou para definir o dogma da Imaculada Conceição. Tão cheia de graça, sempre cheia de graça, desde sempre cheia de graça, desde a sua concepção cheia de graça. É o novo nome de Maria. Em grego, kecharitomene, é como se fosse um novo nome. Quando Deus chama alguém para uma vocação, uma missão, muda o nome. Simão, Pedro. Saulo, Paulo. Abrão, Abraão. Sarai, Sara. Maria, kecharitomene, cheia de graça. É o novo nome de Maria. O Senhor está contigo. Essa expressão comparece diversas vezes na Bíblia para referir-se à presença do Senhor junto a lideranças, a juízes, a profetas,
Há pessoas do povo de Israel que terão uma missão importante em vista do bem do povo. Maria ficou perturbada com estas palavras e começou a pensar qual seria o significado da saudação. Mais vezes Lucas mostra Maria pensativa, meditando essas coisas no seu coração. Maria não é uma mulher tola, é uma mulher que para, que pensa, que medita, que reflete, perturbada no sentido da surpresa tão grande com a presença do anjo que ela se perturba. Qual seria o significado da saudação? Por que alegra-te? Por que cheia de graça? Por que o Senhor está contigo? O anjo então disse-lhe: não temas medo, Maria, porque encontraste graça diante de Deus. Não tenhas medo é uma expressão que aparece muitíssimas vezes em toda a Sagrada Escritura, seja no Antigo, seja no Novo Testamento. Deus não quer que nós tenhamos medo. Temor reverencial, temor no sentido de ser temente a Deus, né, obediente, ter Deus como nossa referência, nossa bússola, ok. Mas medo de Deus, não. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem porás o nome de Jesus. Tu vais conceber, vais ter um filho, e tu vais dar o nome Yeshua, no aramaico Yeshu, que quer dizer Deus salva. Deus salva o seu povo. Ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi. Mais uma vez, uma referência à primeira leitura que vamos comentar daqui a pouco. Deus havia prometido a Davi uma descendência real, da qual viria o futuro Messias, o grande rei de Israel. O Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi. Ele reinará para sempre sobre os descendentes de Jacó, e o seu reino não terá fim. O seu reino será eterno. Claro que para ter um reino eterno, só pode ser alguém vindo de Deus. Reinará sobre todos os descendentes de Jacó. Jacó é o nome do neto de Abraão, Isaque e Jacó, que vai receber, porque lutou com Deus, vai receber o nome de Israel, aquele que lutou com Deus. É um novo nome, também no caso aqui de Jacó, o novo nome, Israel. Então, todos os descendentes de Jacó não são apenas os descendentes biológicos, mas os descendentes na fé, todos os que têm fé em Deus. O seu reino não terá fim. Maria perguntou ao anjo: como acontecerá isso se eu não conheço homem algum? Verbo conhecer aqui significa se eu não tenho relações com ninguém. Apesar de noiva, ela e José guardavam a virtude da castidade. Então ela se assusta: como é que eu vou ter um filho se eu não tenho relações com ninguém? O anjo respondeu: o Espírito virá sobre ti, e o poder do Altíssimo te cobrirá com sua sombra. Por isso o menino que vai nascer será chamado Santo, Filho de Deus. O Filho de Deus não é obra de uma relação sexual de um homem e de uma mulher, mas é obra da ação poderosa de Deus. O Espírito virá sobre Maria, o Espírito de Deus. O Espírito é também apresentado simbolicamente como nuvem, como sombra que cobre. Uma nuvem que cobre, sinal do Espírito Santo. Uma sombra que cobre. Aqui é o próprio Espírito Santo que vai cobrir Maria, para que ela possa conceber o Filho de Deus. Também Isabel, tua parenta, concebeu um filho na velhice. Esse já é o 6º mês daquela que era considerada estéril, porque para Deus nada é impossível. Assim como Deus criou o mundo do nada ele fez todas as coisas, e todas as coisas não seriam nada, não subsistiriam se não fosse Deus. Se Deus retirasse o seu sopro, a sua palavra, como diz o Salmo, as coisas deixariam de existir. Deus, assim como Deus criou tudo do nada, Deus também refaz a humanidade toda, refaz toda a criação a partir da sua pura graça e do acolhimento de Maria, do sim de Maria. Santo Agostinho usava dizer: Maria, que concebeu a sua palavra na mente,
no coração, concebeu de tal maneira, de tal plenitude a palavra de Deus no seu coração, que chegou a concebê-la no seu ventre. Concebeu de tal maneira espiritualmente a palavra, que chegou a concebê-la fisicamente, biologicamente. A palavra se fez carne no seu ventre. Maria então disse: Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo retirou-se. Temos alguém na história da humanidade que diz sim, um sim pleno, um sim definitivo a Deus, para acolher a palavra de Deus, que vai em Maria fazer-se carne. Deus, o Filho de Deus, que é gerado eternamente pelo Pai, Filho eterno do Pai, consubstancial, quer dizer, da mesma natureza, da mesma essência, do mesmo ser de Deus, gerado eternamente do Pai, vai ser também gerado historicamente, temporalmente, de Maria. Filho de Deus, filho do ser humano, por meio de Maria. É a grande mensagem do quarto domingo do Advento, Deus que vem habitar em nosso meio. A primeira leitura é do segundo livro de Samuel, do capítulo 7, diversos versículos do capítulo 1 até o 16, pulando alguns versículos. Tendo-se o rei Davi instalado já em sua casa, e tendo-lhe o Senhor dado a paz, livrando-o de todos os seus inimigos, Davi disse ao profeta Natã. Então estamos mais ou menos pelo ano 1000, um pouco antes do ano 1000, antes de Cristo. Davi havia conseguido reunir todas as 12 tribos do povo de Israel, que habitavam na região de Canaã, hoje, depois Palestina, hoje Palestina e Israel. Davi havia conseguido reunir esse povo, havia constituído-se como rei, depois de Saul, havia conquistado a cidade de Jerusalém para ser a capital do reino, e queria então construir em Jerusalém, é o que vai aparecer aqui, um templo para o Senhor. Ele disse para o profeta Natã: Vê, eu resido num palácio de cedro e a arca de Deus está alojada numa tenda. A arca de Deus que trazia as tábuas da lei, que era um sinal da presença de Deus, numa tenda. Ele está querendo propor construir um templo, uma casa, um templo para Deus. Natã, profeta, respondeu ao rei: Vai e faze tudo o que diz o teu coração, pois o Senhor está contigo. Olha aí de novo a expressão, o Senhor está contigo. Mas naquela mesma noite, a palavra do Senhor foi dirigida a Natã nesses termos: Vai dizer ao meu servo Davi, assim fala o Senhor: Porventura és tu que me construirás uma casa para eu habitar? Fui eu que te tirei do pastoreio, do meio das ovelhas, para que fosses o chefe do meu povo Israel. É como se Deus dissesse: Tu vais me construir uma casa? Havia na época, e por toda a história do povo de Israel, uma polêmica a respeito da presença de Deus. Havia alguns mais ligados aos palácios reais que diziam: Deus habita num templo, num lugar definido. Mas grande parte dos profetas de Israel sempre ensinaram: assim como o povo é peregrino, assim como o povo é nômade, Deus também é nômade, ou seja, Deus caminha com o povo onde o povo está, acompanhando as alegrias e tristezas, as dificuldades, as angústias e as esperanças, os sofrimentos do povo. Deus está onde o povo está. Por isso é como se Deus dissesse: Tu vais me construir uma casa? Eu não preciso de casa. Fui eu. Quem és tu? Se fui eu quem te tirei do pastoreio do meio das ovelhas, e eu fiz de ti chefe do meu povo Israel. Eu estive contigo em toda parte por onde andaste, e exterminei diante de ti todos os teus inimigos, fazendo o teu nome tão célebre como o dos homens mais famosos da terra. Eu é que vou preparar um lugar para o meu povo Israel. Eu o implantarei de modo que possa morar lá sem jamais ser inquietado. Veja que Deus vai fazendo algumas promessas a Davi até chegar à grande promessa que vai aparecer mais adiante.
Os homens violentos não tornarão a oprimi-lo, o povo de Israel, como outrora, no tempo em que eu estabelecia juízes sobre o meu povo Israel. Eu concedo-te uma vida tranquila, livrando-te de todos os teus inimigos. E o Senhor te anuncia, agora o profeta Natan que fala, né, sempre em nome de Deus, o Senhor te anuncia que te fará uma casa. Tu estás pensando numa casa de tijolos, de pedras, uma construção material. O Senhor está pensando numa casa que é uma descendência, uma dinastia. O Senhor te anuncia que te fará uma casa. Quando chegar o fim dos teus dias e repousares com os teus pais, então suscitarei depois de ti um filho teu e confirmarei a sua realeza. Eu serei para ele um pai, e ele será para mim um filho. Tua casa e teu reino serão estáveis para sempre diante de mim, e o teu trono será firme para sempre. Então a grande promessa que Deus faz a Davi, de que ele terá um filho, que será Salomão, mas a promessa de Deus vai ultrapassar Salomão para falar de um rei ideal. E assim, desde o ano 1000 a.C. até Jesus Cristo, nesses 1000 anos, o povo de Israel viveu dessa esperança, uma esperança fecunda, uma esperança que mantinha o povo no meio das dificuldades, das angústias, decepções, medos, inseguranças, no meio de guerras, no meio de invasões, sofrendo exílio lá pelo ano 500, o povo sempre foi se mantendo firme na fé graças a essa esperança de um futuro descendente de Davi, do Messias davídico, de um descendente, de um filho no sentido de descendente de Davi, cujo reino permanecerá para sempre. Lembremos-nos de que foi isso que o anjo falou para Maria: o seu reino não terá fim. Então agora, essa promessa que Deus fez a Davi lá pelo ano 1000, e que se manteve durante 1000 anos, manteve o povo na fé, na caminhada, na peregrinação, sonhando a vinda de um Messias, essa promessa se realiza na mensagem do anjo a Maria. A segunda leitura é da carta de São Paulo aos Romanos, capítulo 16, versículos 26 a 27. É o finalzinho da carta aos Romanos. Havia nessa época, o final dos anos 50, a carta aos Romanos foi escrita pelos anos 57, 58, 27, 28 anos depois da morte de Jesus. Havia na comunidade dos cristãos em Roma, mas na verdade em todas as comunidades cristãs da região ali do Mediterrâneo, uma divisão na comunidade cristã. Cristãos provenientes do judaísmo imaginavam que para ser fiel a Jesus era necessário seguir as leis antigas, a lei de Israel, entre elas a circuncisão. Cristãos provenientes do paganismo, que não haviam conhecido a lei de Israel, achavam que a salvação em Cristo, a fé em Cristo, se vive a partir de Cristo, do batismo e da fé em Cristo. Então São Paulo, que opta por essa segunda posição, não é a lei que salva, é a fé em Jesus Cristo que salva. São Paulo escreve no final da carta aos Romanos: glória seja dada àquele que tem o poder de vos confirmar na fidelidade ao meu evangelho e à pregação em Jesus Cristo, de acordo com a revelação do mistério mantido em sigilo desde sempre. O mistério de Deus, mantido em sigilo desde sempre, em toda a história do povo de Israel, se revela em Jesus Cristo, desde a encarnação de Jesus Cristo, conforme nos mostra o Evangelho, depois todo o ministério público, a vida, a pregação do reino de Deus, a paixão, a morte e a ressurreição de Jesus. Agora, diz São Paulo, escrevendo aos Romanos, 27, 28 anos depois que Jesus morreu e ressuscitou, agora esse mistério foi manifestado, e mediante as escrituras proféticas, as profecias, as promessas de que falávamos antes, conforme determinação do Deus eterno, então mediante as profecias, foi levado ao conhecimento de todas as nações. Não é mais um segredo, isso é revelado para todas as nações.
De fato, o novo povo da nova aliança, que é a igreja, é um povo aberto, não é mais um povo só, mas é um povo aberto a todas as nações, para trazê-las à obediência da fé e não da lei. A ele, o único Deus, o sábio, por meio de Jesus Cristo, a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Um ato de louvor a Deus na conclusão da sua carta aos Romanos. Estamos no quarto domingo do Advento, às vésperas, praticamente, da celebração do Natal do Senhor Jesus Cristo, e as leituras da Palavra de Deus nos falam da presença de Deus na história do seu povo. Não apenas num templo, mas numa pessoa, que é agora Jesus Cristo. Ele que é o nosso Salvador. O que nos salva não é uma lei. O Papa Bento XVI, no início da sua encíclica sobre o amor, Deus Caritas Est, diz: no início da vida cristã não há um encontro com uma doutrina, uma ética, mas um encontro com uma pessoa. Nós poderíamos dizer, o que nos salva não é a religião, não é a doutrina, não é uma ideologia, não é uma teologia. O que nos salva é uma pessoa, é o próprio Deus feito homem para nos salvar. Celebremos o quarto domingo do Advento, abrindo-nos para celebrar com muita alegria o Natal do Senhor Jesus, Deus que vem ao nosso encontro. Abençoe-te, minha irmã, meu irmão, o nosso Deus, que é Pai e Filho e o Espírito Santo. Amém. Suave e santo, que inflamou todo o meu coração. A mãe adorando o menino, o autor da minha redenção. Toda a criação se alegra, canta e se extasia. Maria, num amor sem igual, revelou-se a mãe do Natal. Predileta, filha de Deus, és a glória maior de Jesus. No teu sim cumpriu-se a promessa, do teu seio me veio a grande luz. Sinal de eterna esperança, os anjos te louvam com hinos, doce mãe de meu Deus, criança. Alegra-te, cheia de graça, o mundo por ti renascer. O Filho amado de Deus quis também ser o filho teu. Alegra-te, mãe do Natal. Como se fará isso? Pois não conheço homem algum. Descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Pelo que também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. E eis que também Isabel, tua prima, concebeu um filho em sua velhice.
E é este o 6º mês para aquela que era chamada estéril. Porque para Deus nada é impossível. Eis aqui a serva do Senhor. Cumpra-se em mim segundo tua palavra.